E um caso que eu gostaria que você comentasse conosco também, que eu acho muito interessante, que está próximo de nós aqui no interior de São Paulo, é aquele famoso caso Lins, que eu Ao caso acredito que Lins. é exatamente muito intrigante. De fato, que aconteceu com uma senhora simples, que não tinha conhecimento nenhum na época sobre ficção científica, ufologia, e ela acabou sendo abordada ali no meio da noite por uma estranha visitante, não foi mesmo, Edson? Foi, então, esse caso aí aconteceu em 68, em Lins, dentro de um sanatório, só que era um sanatório de tuberculosos, né? Hoje acho que é um sanatório de louco lá, mas na época era tuberculose que era tratada lá nesse sanatório. E aí o que aconteceu? A dona Maria José Sintra, ela foi de noite, né? Escutou um barulho lá e falou: acho que tem gente para ser internado, deve ser caso de internação. Quando ela chegou na porta, tinha uma mulherzinha pequena, com uma roupa azul, né, parecendo uma espécie de bata, com uma garrafa diferente. Ela falou uma garrafinha, um aparelho, um negócio, parecendo uma garrafinha diferente. E ela imaginou que a mulher queria água. Tentou comunicar, mas a mulher falava tudo enrolado. E ele falou: acho que é estrangeira, sei lá. E ela quer água. Aí ela pegou, botou a mulherzinha para dentro do hospital e foi com ela até o bebedouro, encheu aquele recipiente, deu na mão dela, aí acompanhou ela até a porta novamente. Aí essa ser bateu no ombro dela, falou: embaúra, embaúra. E simplesmente, em vez de seguir o caminho normal, ela cortou por dentro de uns arbustos que tinha ali, um jardim, e aí não tinha sentido. Aí a dona Maria Sintra ficou olhando aquilo e falou: aí, o que essa mulher tá aprontando aí? Só que aí, em ato contínuo, o que aconteceu? Um objeto começa a subir ali. Aí a dona Maria Cinta, que já era uma senhora de idade, de cor, inclusive, ela fez xixi ali, né? Na coisa do medo, o medo, o pavor, que ela viu aquela nave acendendo e indo embora. E aí o que aconteceu? Ficou a marca no local. Eles chamaram o exército que tinha ali, o exército comunicou a Força Aérea, e aí veio uma equipe chefiada pelo Major Gilberto Zani de Mello, Major Zani, do 4º Comar, 4º Comando Aéreo de São Paulo, que a sede, né, da Força Aérea que pesquisava OVNI naquela época ficava ali no Cambuci, em São Paulo, era no 4º Comar. E aí veio esses militares, entrevistaram ela, tudo, colheram material, tiraram fotos coloridas, que inclusive eu tenho esse material em meus arquivos. Eu consegui parte desses documentos oficiais, relatórios que foram feitos pela Força Aérea naquela época. E o caso foi seríssimo, porque depois desse avistamento, houveram outros casos de avistamento por pessoas ali do sanatório também. O próprio proprietário já tinha visto alguns dias antes, e aí depois os militares fizeram toda a coleta desses casos ali. E uma coisa que eu achei sacanagem no caso da Maria Sintra é que tempos depois, quando nós fomos lá, eles simplesmente, o local onde pousou o OVNI, eles cimentaram. Então, você Puxa tem vida. uma grande área quadrada, toda gramada, e só um quadradinho aonde o objeto pousou, que ficou a marca, que eles cimentaram ali em cima. Não sei se para evitar curiosos, se foi alguma coisa determinada pelos próprios militares ou da Força Aérea, do Exército ali. Eu sei que o Joseph Prado, que é um outro pesquisador Sim. da Burne, nós estivemos lá no local entrevistando algumas pessoas da época, tudo, e estivemos no sanatório e eles não souberam explicar o porquê que tinha aquilo ali e não queriam que a gente ficasse fuçando muito nesses casos aí. Eu acho que a repreensão militar na época deve ter sido bem forte,
para até alguns anos atrás, quando a gente esteve lá, eles ainda estarem com medo, né, de falar no assunto. A gente foi na delegacia, simplesmente sumiram os documentos que tinham lá. A gente foi no batalhão do Exército e aí eles falaram que não tinha nada. Aí quando eu apareci com um documento oficial na mão, aí foi aquela bagunça, chamaram o sargento, virou um angu de caroço lá. Eu e o Joseph lá ficamos só prestando atenção, mas eles não liberaram nada, disseram que não tinha nada. Mas é mentira, que tem sim. Ficou guardado aí as 7 chaves em algum lugar, porque foi um caso diferenciado, né? Não foi nada normal, né? Foi algo anormal mesmo e relacionado ao fenômeno dos OVNIs.